Boa noite a todos. Jardim Florido, né? Cheio de jovens. Vou ter que mudar o palavreado todo hoje. Lete, meu amor. Seja bem-vinda. Bom, gente. Muito bom estar com vocês aqui logo no início do mês. E falando sério agora, né? Muito bom chegar aqui e ver tantos jovens gostando de aprender. Para a gente é muito prazeroso isso. Não sei se vocês viram aí, final da semana passada, questionamento muito grande sobre exatamente os jovens na doutrina espírita, né? Haroldo Dutra com a previsão aí catastrófica que daqui a 40 anos a gente não tem mais trabalhador espírita, porque os jovens não se interessam muito. Eu discordo, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, como tem muita gente jovem, talvez eu fale alguma coisa que vocês não compreendam. Não tenha nenhum receio de perguntar, de levantar o dedo na hora, né? Se quiserem, para a gente esclarecer. Como eu lido mais nos domingos, nos domingos às 9 horas vocês estão dormindo, né? Então pode ser que eu vá por um caminho e vocês estejam indo por outro caminho. Não é interessante para a gente. Interessante que todo mundo compreenda, né, o que está sendo dito aqui. Manu, muito bom lhe ver aqui, viu? Bom, vocês viram o tema fraternidade, conexão com o sagrado. Nós aprendemos desde cedo, os nossos pais nos levam ou para a igreja católica ou para a igreja evangélica. Aqueles que não têm preconceito vão para o lugar onde bate tambor, onde se tem candomblé, onde se tem religião de matriz africana, mas nós estamos sempre buscando caminhos que nos levem ao sagrado, né? Na grande maioria das vezes, a gente faz isso com intermediários. Na igreja católica a gente tem um padre, na igreja evangélica a gente tem o pastor, nas outras religiões a gente tem o pai de santo, aqui a gente tem o doutrinador espírita e por aí a gente vai. Se vocês observarem, Jesus Cristo quebrou tudo isso, né? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, tinha-se o Sinédrio, onde tinham os doutores da lei, e o que era escrito, só a eles era permitido ler. A maioria das pessoas nem ler sabia, não tinha livros, não tinha nada disso. Então existia sempre alguém intermediando a fé. E Jesus veio numa família de judeus. Jesus era judeu. E Jesus quebrou com esses arquétipos, com esses paradigmas, tirando exatamente o poder de intermediação entre cada um de nós e o sagrado. Então, daí começou as religiões. Nós tínhamos lá o judaísmo, né? Que foi quando Jesus nasceu, que se sobrepunha sobre qualquer outra religião. Era quem mandava, né, no pedaço. Então Jesus veio nos ensinar a pureza, né, e a encontrarmos Deus sem precisar de ninguém. Mas foram criadas as religiões. E para as pessoas que não sabem, a religião, ela é um termo latino, né, em que ela deriva da palavra religare, ou seja, reconexão com Deus, reconexão com o sagrado. O que quer dizer que a gente está distante da nossa fonte, diante de Deus, e a gente precisa de um atalho, de um caminho para reencontrá-lo. Aí você vai para a religião, que todas elas
foram criadas por homens, né? E que tem lá os seus preceitos, que tem lá os seus dogmas. O que é isso? Para eu ser católico, eu preciso fazer isso. Eu preciso comungar, eu preciso respeitar, né, os ditames do que é dito ali. Se eu sou evangélico, eu não posso ingerir álcool, eu não posso fumar, a mulher não pode usar determinadas roupas, e por aí vai. Isso são dogmas que são colocados nas religiões. E na grande maioria das vezes, essas religiões, elas nos mostram um Deus humano, né? Ele é um Deus antropomórfico, que foi dito por Moisés. É aquele Deus que pune, é aquele Deus que faz troca. Se você for bonzinho, você vai ter tudo. Se você for mal, você vai penar no inferno. Você vai estar lá pagando pelos seus pecados. É o ônus e bônus, é o merecimento ou o castigo. E esse Deus nunca existiu. Jamais ele existiu, né? Deus é um conceito abstrato que nós humanos não temos condição ainda de entender. Mas não é aquele Deus mostrado na Bíblia que algumas pessoas hoje são muito mais caridosas e generosas do que ele, né? Porque já compreende coisas do que foi dito. Era necessário aquele Deus? Era. Para educar aquele povo nômade, perverso, que nós vemos essa perversidade até hoje. Então era necessário educar aquela gente que precisava viver em sociedade. Então foi criado a religiosidade. O que é a religiosidade? É quando eu preciso de que alguém determine a minha conduta para que eu esteja próximo de Deus. É isso que as religiões fazem. Na grande maioria, são colocadas muito mais leis humanas, civis, para nos amedrontar. Então, ela não nos liberta da ignorância, ela não nos mostra quem nós somos, mas ela nos amedronta de uma série de coisas. Você pode observar que às vezes você vê uma pessoa de bem com a vida aí, alegre, satisfeita, cometendo alguns deslizes aos olhos, né, dos religiosos, mas tranquilo. E aí ele vai para uma religião, e quando você pensa que ele está evoluindo, ele está entrando num processo de fanatismo, e que termina adoecido. Às vezes termina depressivo, e às vezes termina bastante adoecido, por causa da culpa, por causa do medo. Não evolui, né? Não digere bem a coisa e não compreende quem é ele próprio. Isso é religiosidade. É um pouco diferente de espiritualidade, porque a religiosidade ela vem de fora para dentro. Ela vem de uma propositura feita por alguém, né, para nos conduzir. E a nossa espiritualidade é aquela que brota do nosso coração, pelo nosso conhecimento de quem nós somos. Às vezes nós estamos servindo a Deus muito mais fora de uma religião do que dentro dessa religião. A Madre Teresa de Calcutá, ela trabalhou muito pela humanidade em vários países, na África, em vários lugares. E algumas pessoas diziam para ela assim: Madre, ao invés de dar o peixe, por que a senhora não ensina a pescar? E ela sempre dizia que ela preferia dar o peixe e deixar a vara de pesca para outras pessoas dar, ou darem para alguém. Porque existiam pessoas que precisavam comer e não saberiam pescar. Isso é espiritualidade. É você se conduzir dentro do bem sem precisar de regras. E olha que ela servia a Igreja Católica, né? E ela tem uma outra frase também muito célebre, que ela dizia assim: as mãos que ajudam são mais santas do que os lábios que rezam. Você sabe que a grande maioria das freiras, elas ficam
na clausura, rezando, orando, fazendo licor para vender, né? Então, às vezes você passa 40, 50, 60 anos dentro de um convento e você não serviu a ninguém, nem a Deus, nem a sociedade. Você serviu a religião. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A primeira coisa, quando você vai se conectar com o outro, se conectar com Deus, se você está exercitando a sua espiritualidade ou a sua religiosidade, é você perceber a sua conduta em relação ao outro. Eu discrimino em qualquer situação. Eu modifico o meu olhar para quem é negro ou para quem é branco, para quem é rico, para quem é pobre, para quem é homem, para quem é mulher. Se eu tenho qualquer tipo de discriminação, se eu tenho qualquer tipo de preconceito, se eu tenho qualquer tipo de hierarquia, se eu tenho qualquer tipo de julgamento, eu estou desrespeitando a fraternidade. A minha religiosidade ou a minha espiritualidade não está servindo para exatamente nada. Enquanto ser espiritual, eu não estou evoluindo. Eu só estou evoluindo quando eu dou ao outro o direito dele ser quem é. Isso é fundamental. Quando a gente ouve falar de fraternidade, a gente confunde muito com caridade, né? Aqui mesmo, no centro, ou em qualquer centro que você for, na doutrina espírita, a gente tem um lema, né? Fora da caridade, não há salvação. Já pararam para ver se a gente é caridoso realmente? Já se questionaram em relação a isso? Ou a gente tem caridade de boca para fora? A gente é caridoso com a pessoa chata? A gente tem paciência para ela? A gente tem tolerância para fofoqueiro? Tem? Vamos falar a verdade. A gente não tem. Então, a caridade que as pessoas imaginam, ela é a caridade da gente pegar e trazer uma cesta básica. É a mais fácil. A palavra fraternidade, ela é muito confundida com solidariedade e com caridade. Elas são tênues. Você pensa que uma coisa é a mesma coisa que a outra, e não é. Eu sou caridoso quando eu me apiedo do outro, quando eu me comovo com a situação que ele está passando, e quando eu ofereço algo que pode amenizar aquilo. Eu estou sendo caridoso. Na grande maioria das vezes, eu tiro do que eu tenho, satisfaço momentaneamente a necessidade do outro, e depois ele continua na mesma necessidade. Porque o que eu faço com ele é um assistencialismo. Eu dou para ele algo no momento que ele está precisando muito, mas eu não faço com ele o que eu faço comigo. Eu não trago ele para a minha igualdade. Entendeu? Eu colaboro momentaneamente com ele, percebendo e achando, né, que aquilo ali que eu estou fazendo é um ato de bondade. E é. Não estou dizendo que não é. É um ato de bondade, sim. Mas que às vezes, né? Mas que às vezes maltrata o outro psicologicamente. O outro recebe, mas recebe com ressalvas. O outro recebe e às vezes ele diz assim, é um ingrato, estava precisando, eu dei e ele não reconheceu. Sabe por que ele não reconheceu? Porque ele se ofendeu. Porque ele foi ferido na sua divinidade. Então, a caridade é assistencialismo que não tira a pessoa do mesmo lugar onde ele está. Ele termina de comer a cesta básica e volta a precisar de outra cesta básica. A solidariedade, que também é muito parecida, quando é que ela acontece? Acontece num momento, né, de que acontece uma coisa que lhe tira do prumo.
uma coisa de muita comoção. Nós vimos agora no litoral de São Paulo, o que é que nós assistimos? 67 pessoas mortas, algumas ainda desaparecidas, pessoas que tinham a casa e amanheceu sem casa, que tinha roupa, amanheceu sem roupa. Então, coloca-se hoje um anúncio na internet e todo mundo dá lá. Faz um pix de 10, faz um pix de 50, faz um pix. Você se solidarizou com aquela situação momentânea daquela pessoa. Mas a casa que ela perdeu, você não tem outra para dar de volta. Entendeu? É muito parecido com o que nós estamos tentando chegar. Aí você diz assim, e o que é a fraternidade? Qual é a diferença da fraternidade para a caridade e para a solidariedade? E por que a fraternidade nos une ao sagrado? Porque a fraternidade é um ato maior. Ela é um ato que nos iguala. Nos iguala em nossa humanidade, nos iguala na nossa dor e nos iguala na nossa pequenez. Esse é o processo. Se você observar em todos os momentos, está ali o Evangelho, você pode pegar na Bíblia da sua casa o que você quiser. Você vai encontrar todos os atos de Jesus Cristo, atos fraternos. Eu desconheço e eu desafio qualquer pessoa aqui a me mostrar uma única passagem dos 33 anos de Cristo na Terra, aonde ele se propôs a fazer caridade. Alguém sabe? Cristo em nenhum momento foi caridoso. O que é que ele dizia? A cada um de acordo com as suas obras. Batei e a porta abrirá, buscai e achareis. Como? Fazendo a sua parte. Em nenhum momento do messianismo de Cristo, ele passou pela terra e trouxe problema de ninguém para as suas costas. Nenhum momento. Ele foi fraterno, mas não colocou problema de ninguém para ele resolver. Ele ensinou como é que se faz isso, para que cada um evoluísse, desse conta da sua vida e saísse da submissão, da escravidão, da necessidade do outro. Liberdade. E começa pelo seu messianismo. Qual era a diferença? Já prestou atenção nos apóstolos de Cristo? Judas era o quê? Ganancioso. Judas fazia qualquer coisa por dinheiro. Tanto que foi fascinado pelas moedas, né? As pessoas imaginam que se fala muito folclore em relação a Judas, de traidor. Mas, na verdade, ele foi traído pela ganância. Ele não vendeu Jesus, como as pessoas dizem. Ele se atraiu pelas moedas, era ele que era o tesoureiro do grupo, e ele era, né, ganancioso. Então, cada um dos que seguiram Jesus eram pessoas defeituosas. Todas, sem exceção. Jesus não levou para o grupo nenhum doutor da lei, nenhum dono, né, de fazenda, nenhum rico. Não. Jesus pegou as pessoas defeituosas. Já se perguntaram por quê? Quando a gente fala de humildade, o que é que a gente imagina que é humildade? A gente sempre acha que humilde é aquele sujeito que não tem instrução, é aquele sujeito que não tem malícia, é aquele sujeito que não dá conta de si, é aquele sujeito que é dependente do mais esperto, né? E que é aquele sujeito que qualquer um passa para trás. Ou então, que é uma pessoa muito pobre. Às vezes você vê, olha, fulano é um médico famoso e casou com uma pessoa da periferia. Vem de onde? De uma família humilde. Não é assim que a gente fala? Então, a gente fala o humilde como aquela pessoa que não tem nada. Como aquela pessoa desprotegida.
como aquela pessoa ignorante. E não é isso. Muito pelo contrário. Humilde é quem tem grandeza verdadeira. Jesus foi humilde. O humilde é aquela pessoa que sabe quem é, que conhece os seus valores e se iguala às pessoas que não têm aqueles valores. Como Jesus fez com Maria Madalena, como Jesus fez com o próprio Judas. Vocês sabem o que aconteceu na paixão, sabe? Jesus Cristo morreu na sexta-feira e Jesus Cristo voltou para aqui no domingo. Sabe o que Jesus Cristo fez nesse intervalo? Jesus Cristo desceu ao que a Igreja Católica chama de o inferno. Jesus Cristo desceu para as zonas umbralinas, para as camadas piores do astral, para o vale dos suicidas. Porque Jesus Cristo pressentiu, logo depois da sua morte, a chegada de Judas num estado terrível no mundo espiritual. Então Jesus Cristo teve que sair de si próprio. Você imagina um espírito luminoso onde nunca teve, nem em aparência na terra, ter que murchar e conseguir entrar num umbral e pegar Judas pela mão, resgatar Judas daquele local e levar para um hospital espiritual para ser curado e para ser tratado. Isso é humildade. É você descer do pedestal e compreender o outro, se igualar ao outro. Isso a gente faz com valores divinos. E a gente, para fazer isso, a gente precisa excluir os valores morais. Sabem a diferença? Os valores morais, eles são regras de comportamento que cada sociedade cria. Neste instante eu falei aqui, dando exemplo de igrejas. A igreja evangélica não permite isso. A igreja católica não permite isso. Né? Você vai para a Umbanda, você tem rituais para fazer isso, e você não pode fazer isso. Por exemplo, quem anda a Umbanda não pode comer carne de porco. Aqui a gente pode comer tudo, até javali. Né? Aqui você quer se drogar, você se droga. Você quer beber, você bebe. Você quer fumar, você fuma. O que é proibido no Espiritismo? Proibir. Aqui só tem uma proibição. Você querer proibir que o outro faça alguma coisa. Porque você ofende o livre-arbítrio. Porque cada um vai dar conta de si. Aqui a gente ensina os caminhos. Segue quem quer. Esse é o processo. Então, isso são valores morais. Valores morais... Oi. Para quem aguenta. Aí o que é que acontece? O que são valores morais? São regras que se colocam para serem cumpridas. Geralmente eu faço a regra, né? E você cumpre. Na verdade é essa. Eu faço a regra, você cumpre. O parlamento faz a regra e você cumpre. Você vê parlamentar fazer? Quando você vai olhando ali de cima para baixo, está tudo lá ao contrário. Ele faz para os outros cumprirem. Então, são hipocrisias e são regras de exclusão. Se você sai daquela margem, se você sai daquele feitio, se você sai daquilo que é determinado, você é considerado marginal. Você é considerado a ovelha negra. Você olha para o lado e você isola a pessoa. Então, tem segregação, tem preconceito, né, tem discriminação e tem tudo o que traz o sofrimento humano. São ilusões passageiras de cada local, de cada experiência que o espírito precisa na Terra para aprendizado. Tranquilo. Os valores éticos, que foram os valores que Jesus usou, são valores diferentes. Porque são valores universais. São valores que nos igualam enquanto espírito. Eu nasci na Terra, nasci. Todo mundo nasceu da mesma forma. 8 bilhões de pessoas estão na Terra? Tá. Todo mundo foi parido, todo mundo foi gestado, todo mundo veio ao mundo através de uma mulher. Tem algum espírito aqui
ou no mundo que veio para aqui de forma diferente, nem o próprio Jesus Cristo teve que vir através do útero de uma mulher. Todos os espíritos que vêm para aqui morrem. A morte iguala? O câncer iguala? A depressão iguala? A diabetes iguala? Procura saber quem é rico ou quem é pobre? Quem é hétero ou quem é gay? Quem é homem, quem é mulher? Alcança a todos? É nesse momento aí que entra a fraternidade, na igualdade. Na igualdade. Todos os que vêm para a Terra, todos os que passam pela experiência humana são iguais. Não são iguais como cópia. Você não vai encontrar duas Aurietes, mesmo que ela tenha uma irmã gêmea. Tem uma diversidade entre as duas. Sabe em qual é o momento que a fraternidade nos iguala? Quando você olha para o outro e você respeita a dignidade dele. Quando você se ofende, quando você vê um outro humano igual a você sendo humilhado, sendo desrespeitado, vivendo sem dignidade. O maior exemplo que Jesus deu disso. Alguém lembra aqui da metáfora ou da parábola do bom samaritano? É bom a gente prestar atenção naquela forma que a gente acha que é muito infantil, que Jesus utilizava para nos ensinar. A Samaria era uma região de gente pobre, de gente descuidada e de gente que enfrentava o preconceito, porque por onde passava... É o que está acontecendo conosco agora aqui da Bahia, né? Perceberam o que é que está acontecendo conosco? Estão acompanhando as vinícolas do Brasil? Devem ter visto a pérola, né? Que saiu. Hoje saiu uma outra pérola a respeito do rapaz. Discriminação. Então, se você era samaritano, ninguém olhava para sua casa, ninguém lhe dava uma hospedagem, ninguém queria conta com você. Você era jogado de lado, né? Era um zero à esquerda. Então, o que Jesus faz para ensinar as pessoas? Observe o que é que acontece com o bom samaritano. Alguém sabe aqui o nome do bom samaritano? Nem vai saber. Ninguém sabe o nome do bom samaritano. Propositalmente, Jesus fez isso. Ele pega dois religiosos, um escriba, né? E um outro lá do templo, ajudante do coisa, exatamente. E aí estão andando, né? Pela estrada. E lá, quando ele passa, tem um sujeito todo ensanguentado, todo ferido, que foi roubado, maltratado, né? E está lá morrendo à míngua. Passa os dois religiosos, olha, faz de conta que não viu e segue seu caminho. Já é o quê? Já é Jesus mostrando para você ficar de olho em religiosidade. Os que chegam e vêm para o púlpito falar Senhor, Senhor, e que tem Senhor só nos lábios e distante do coração. Então, aquelas pessoas que ensinavam a encontrar Deus, ele passa e não vê Deus. Por quê? O que foi que o apóstolo Paulo nos ensinou? João também. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, não ama nem a Deus, nem a si, nem ao irmão. Porque se não ama o irmão que está ali precisado e ele nunca viu, como é que ele vai amar um Deus que ele não sabe quem é e onde é que mora? Não foi isso que foi dito? Pronto. Então, passa-se os dois religiosos, olha o sujeito ali morrendo, vai embora e deixa lá ele com sua dor. Vem o samaritano, olha, vê aquela situação, pega aquele moribundo, pega o azeite que tem no seu alforje, limpa ali as feridas, coloca em cima do seu cavalo, volta, deixa numa
hospedaria, paga a diária e paga a diária do dia seguinte e disse: o que ele precisar você pode dar que eu te pago na volta. Não procurou saber quem ele era, se ele era samaritano ou não, se ele tinha nome ou não, se ele tinha família ou não. O que foi que esse samaritano fez? Ele olhou para uma pessoa que ele não conhecia, não sabia quem era, e tratou dessa pessoa como se essa pessoa fosse seu filho, fosse o seu irmão, fosse o seu pai. Nesse momento, Jesus Cristo quis mostrar o ápice da fraternidade. O igualar. Eu estou fazendo por essa pessoa que eu não sei quem é, nem me interessa, que eu não tenho nenhum interesse que alguém reconheça, ou porque bata palma, porque eu sou caridoso, porque ninguém viu, né? E estou fazendo isso porque se eu tivesse no lugar dele, eu gostaria que fosse isso que fizessem comigo. Lembra do que diz a doutrina? Quando você não sabe se está certo ou errado, você lembra o que Jesus nos ensinou. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E faça com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Toda a lei está nisso. Isso é fraternidade. A fraternidade, ela se junta quando a paternidade é igual. Existe um Deus? Existe. Caridoso e bondoso que toma conta de todos? Sim. Deus é o Pai? A gente não diz que Deus é nosso Pai? Jesus Cristo não disse eu e o Pai somos o mesmo? Então Deus é o Pai. O Pai é meu ou é nosso? Você reza o quê? O Pai é meu ou o Pai nosso? Ah, tá. Então se o Pai é nosso, é Pai de toda a humanidade. Se é Pai de toda a humanidade, eu só sou fraterno se eu tratar o outro, ou eu tratar o próximo como a mim mesmo. Só que a gente trata o próximo que está próximo. Você trata o seu filho porque é seu próximo. Se tiver seu filho e outra pessoa, você primeiro cuida do seu filho. E olhe lá se você cuidar do outro que tiver mais necessitado. Porque a gente é egoísta. Porque a gente ouve e não pratica. Porque a gente não reflete para mudar. E a gente não vem para a casa espírita ou para qualquer outro templo, né, simplesmente para ouvir. Porque a gente não evolui, a gente não se liberta. A gente fica preso a convenções. E a gente às vezes diz assim, como é difícil perdoar? Claro, é difícil perdoar aquilo que eu não compreendo. É difícil perdoar eu não mudar os meus valores. Você pode observar que todas as pessoas que ascenderam na vida, eles compreenderam a necessidade de mudança. E tem exemplos disso. Quando Jesus pegava uma pessoa totalmente defeituosa, e ele escolhia para seguir, o que é que ele estava falando? O que era que ele estava fazendo? Essa pessoa defeituosa, ela vai se modificar com convívio comigo. Ela vai sair das sombras vendo a minha luz. Todo mundo aqui tem luz. Todo mundo aqui tem luz. É só deixar a luz brilhar. Se isso aqui tiver tudo apagado, se falta energia aqui agora, e tiver alguém com fósforo, basta riscar um fósforo aqui, ó, que ilumina. Não com essa magnitude toda, mas ilumina. A sombra não resiste à luz. Então, quando a gente fala de humildade, é você saber que você tem o conhecimento e você não humilha o outro que não tem, muito pelo contrário. Você chega e sabe ser igual a ele. Sabe falar como ele fala. Como a gente diz assim, sabe falar errado. Mas o sujeito chama Kuma. Mas você sabe que ele, quando ele está falando Kuma, ele está querendo falar como. Você é humilde quando você chega para ele e entende que ele está falando como, dizendo Kuma. É a forma que ele tem que falar, porque ele não teve a instrução que você teve, ele não teve as pessoas na vida dele que você teve, ele não teve as condições para saber que Kuma é como. E você teve. Então,
A grande maioria das vezes, porque grande mesmo é quem é grande e se faz pequeno para não humilhar o outro. E o que a gente bem vê na vida hoje é exatamente as pessoas vazias, precisando humilhar o outro para se sentir bem. São pessoas dignas de pena. Dignas de pena. São pessoas que não sabem o que é humildade. Humildade é a grandeza que poucas pessoas têm. É quando você desce ao nível do outro para poder acolher o outro. Por isso que se diz, quando eu dou uma cesta básica, eu estou começando a fazer um ato bom. Mas eu não estou sendo fraterno. Fraterno é quando eu me igualo ao outro. Ora, mas eu não estou nessa situação. Eu não estou nessa situação, mas eu compreendo quem está. Eu não preciso dar para o outro ver e quem precisa se humilhar com a minha falsa bondade. Eu não preciso dar e botar na rede social. Eu não preciso dar para alguém saber, olha, fulano é caridoso. Será? Será que você não está usando aquela pessoa como trampolim, como um tapete para ser notado? E na grande maioria das vezes, quando a gente é caridoso, num sentido nato mesmo da palavra, a gente faz isso para a gente se sentir melhor como ser humano. Quando eu passo na rua e vejo pessoas lá largadas dormindo na rua, que eu passo no meu caminho tal, eu chego aqui, ó, pego o meu elevador, subo no meu apartamento, não olho nem para a cara do vizinho. Eu sei que eu estou sendo omisso com a própria sociedade que eu participo e que eu colaboro para a desigualdade. A gente tem mania de bater palma para quem é rico. Né? Às vezes eu vejo um monte de gente que parece que não aprende nada na vida. Né? Porque eles ficam alimentando riqueza material. Estou aqui falando mal de riqueza, não. Acho que todo mundo tinha que ser rico. O que não tinha que existir no mundo era pobre. Porque se você tem direito de comer, eu também tenho. Se você tem direito de vestir, eu também tenho. Se você tem direito de estudar, eu também tenho. Né? Assim, você produz uma sociedade justa, que ninguém precisa matar, ninguém roubar ninguém. Justifica sair para o crime? Não. Ninguém está fazendo apologia ao crime. A gente está fazendo apologia à justiça social, à fraternidade, que foi o que Cristo pregou. Tinha pessoas defeituosas, como a gente está vendo hoje? Tinha. Mas o que é que Cristo fazia? Pegava os defeituosos para conviver com ele e libertar dos defeitos. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era um corrupto, ladrão de quinta categoria. Roubava o contribuinte e roubava o Estado. Enriqueceu. Na época, a pena era devolver 4 vezes o que foi roubado. Se você roubava R$10, você tinha que devolver R$40. Quando Zaqueu soube que Jesus estava entrando em Jerusalém, Zaqueu, envergonhado, subiu numa árvore e ficou em cima da árvore, se escondendo para ninguém ver que Jesus ia passando. Jesus, faltando uns 30 metros para a ponta da árvore, Zaqueu, desça daí que hoje eu vou cear na sua casa. Zaqueu desceu olhando para o chão e as pessoas, né, jogando Jesus no fogo. Como é que Jesus ia cear na casa de um corrupto, de um ladrão, de uma pessoa marginal? Zaqueu vai, faz a festa, acolhe todo mundo. Bastou uma noite com Jesus. Uma noite com Jesus. Não conseguiu ser mais o Zaqueu que era. Pegou tudo que tinha roubado, devolveu, se desfez de tudo que tinha e foi seguir Jesus na pobreza. O que foi que aconteceu com Zaqueu? Se transformou com a amizade e com o magnetismo de Jesus. Quanto tempo aqui a gente ouve falar de Jesus? Eu desde que nasci. A gente já virou um Zaqueu da vida? A gente já se transformou para olhar o outro com o olhar que ele precisa de acolhimento e de fraternidade? 2000 anos já se passaram e a gente continua assim.
A gente continua agredindo o outro, a gente continua deprimindo o outro, a gente continua explorando o outro, né? A gente continua o outro sendo algoz, a gente passando a mão aqui, ó, porque mesmo ele sendo algoz, a gente precisa pagar as contas, né? E às vezes a gente tem que se submeter àquele. E a gente não compreende, né, a situação de que a gente às vezes coloca o outro. Se tem uma coisa no mundo que me incomoda, é quando eu vejo alguém contribuir para que o outro vá para a necessidade e depois traz assim, uma roupinha usada quando tem um bazar aqui, ou então bota uma cesta básica debaixo do braço e acha que está sendo a pessoa mais caridosa do mundo. O infeliz não está dando nem o que ele jogou a pessoa ali dentro, porque ele sabe o que ele está fazendo nas escolhas. Numa sociedade a gente escolhe no coletivo. Essa pessoa às vezes usa o coletivo para tirar proveito próprio, né, através das escolhas que nós fazemos na sociedade, joga aquela pessoa ali no abismo para necessidade que ela não tem como se defender, e aí depois qualquer coisa é super caridosa, principalmente se tiver foto. Eu acho bom repensar. No domingo, eu não sei bem o domingo que eu fiz aqui na última vez, o mentor finalizou. Se alguém estava aqui, você viu? Alguém aqui viu? Você estava? Foi. A Vanil também estava. O mentor finalizou aqui, ó, explicando isso para a gente. Não tem mais chance. Cada um se resolva agora. Quando a gente está fazendo uma sessão dessa aqui, ó, isso aqui tem quantas pessoas? 50. Tem 150, 200 desencarnados aqui, porque não tem mais chance. Ou muda, ou vai. Ou muda, ou vai para a Terra, não vem mais. Nós não temos mais tempo para mudar. São 2000 anos batendo na mesma tecla, ó, e a gente ouvindo aqui, fazendo ouvido de mercador. Vai mudar quando? Vai deixar as ilusões quando? Você vê gente morrer hoje, você vê gente morrer amanhã, você vê gente cheio de empáfia, e no outro dia aí, ó, está na cama, passa 3, 4, 5, 10 anos ali, que não mexe um dedo, e você não aprende. Vai aprender com quem então? Não aprende no amor, não aprende na dor. Tem que ir para um lugar onde isso seja pior, e lá se sinta bem. Não é castigo nenhum, não. É cada um que atrai para si aquilo que necessita para evoluir. Chegou a evolução, você não aceita. Está tudo bem até aí? Eu estou vendo todo mundo me olhando. Tem alguma dúvida? Não? Coisa boa. Então não estou falando tão grego assim, né? Está dando para ir. Beleza. Bom, Jurandir, o que é que eu faço para compreender o outro? Como é que eu faço para eu viver bem? Se vocês observarem, a fraternidade, ela clama por justiça social. O que é justiça social? É cada um ter o mínimo na vida, o mínimo do que é necessário para viver em paz. Eu só posso ter justiça social se eu tiver um trabalho. Eu só posso ter justiça social se me faltar o trabalho e eu tenha o amparo dos outros, pelo menos para ter comida. Pelo menos para ter um lugar. Não importa se é bonito ou feio, mas um lugar onde eu possa me proteger do frio, das cobras, dos animais peçonhentos que está na rua. Dos perigos que a rua oferece. Você não pode não se questionar e não se incomodar vendo o seu irmão viver animalizado. Não pode. Isso é para gente doente, é para espírito doente que não acordou. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele rompeu com tudo para fazer isso. Isso não quer dizer que às vezes as pessoas que fazem isso são pessoas ruins. São pessoas que não acordaram. Às vezes você olha para uma pessoa que é altamente perversa e você diz assim, quem é essa pessoa, meu Deus? Às vezes aquela pessoa só precisa de um estalo. Todo mundo aqui conhece porque é o mais famoso em transformação, em reforma interior,
o apóstolo Paulo, o famoso Saulo da cidade de Tarso, na Grécia. Era o mais famoso do Sinédrio. Era quem fazia chover. Assassino confesso. Não sei quantas mortes nas costas. Porque onde estava reunida alguém tentando pregar o cristianismo, ele ou matava ou mandava matar. Jesus olha para aquela pessoa e vê a maior qualidade que ele tinha. Porque a gente só vê no outro a maldade. Às vezes a pessoa faz a maldade porque foi o que ensinaram para ela. Faz para se defender, faz por osmose. E vai embora sem prestar atenção no que fez. Então Jesus olha para ele num momento, para e pergunta: por que é que ele persegue? E na hora que ele ouve aquilo, que ele já está cego, ele pergunta quem é. E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu tanto persegues. E ele cai lá desempoderado. Bota uma coisa no juízo: ninguém aqui na terra tem poder. Ninguém. Aprendam isso. Ninguém aqui na terra tem poder. Quem pensa que tem poder aqui na terra, está vivendo, no mundo da lua. Não tem poder. O poder da terra é um falso poder. Se você é uma pessoa rica, que as pessoas consideram, porque você tem dinheiro, você tem propriedade, é um empréstimo até o dia que você estiver aqui. Você pode ir dormir hoje milionário, no outro dia amanhecer em cima de uma cama com derrame. Você tem mais poder? O seu dinheiro está lá no banco, você não consegue botar o dedo para trás. Estou lhe dizendo isso porque há pouco tempo passei por mim. Eu tinha dinheiro no banco, eu não podia tirar o dinheiro. Fazia isso aqui, e a digital não passava. Se eu quisesse R$100, um dos meus filhos tinha que tirar os R$100. Se eu já tinha essa convicção, depois do que eu passei, vou trabalhar, eu agradeço a Deus. Para mim, eu estou empoderado em fazer aquilo que é da minha obrigação, com a minha rotina. Então, não olha, fulano tem ali, uma indústria, tem 100 funcionários. Está ali 100 funcionários trabalhando, às vezes doente, porque precisa pagar as contas. O esforço daquele funcionário enriquece quem? O funcionário? É? O funcionário que enriquece? E as pessoas ainda batem papo. Não, fulano emprega uma série de pessoas. Viram o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? 207 pessoas apanhando. Cada hora que passa, fede mais. Os que eram do Sul, saíram 6 ou 7. E 3 dos que saíram eram do Rio Grande do Sul. No depoimento de hoje, eles disseram: os que eram do Sul não apanhavam. Todos os baianos apanhavam. No outro depoimento, o sujeito entrava no sanitário. Se ele tivesse com algum problema e não tivesse defecado nem X minuto, entrava o guarda com um cacetete e cobria ele de porrada. Um passou com isso aqui, todo ferido de cacetete. No século 21, né? E esse mesmo infeliz, ele não percebe que há 150 anos atrás, a família dele veio, né? Porque o sul do Brasil se acha o bambambam. Para quem é analfabeto e não conhece a história do Brasil, né? Ou que conhece a história do Brasil com que a professorinha contou lá, está tudo bem. Mas todo mundo que se afunda um pouquinho mais sabe como é que foi colonizado o sul do Brasil. Pois é. Aí o que é que você vê? As pessoas vieram. Começou em 1874, vindo a imigração. Em 1884, em 6 anos, foram recebidos quase 4 milhões de imigrantes. A maioria da Itália, depois segundo lugar a Alemanha, depois Portugal e Espanha. Né? O governo brasileiro mandava o vapor, que era um navio mediano, pagava a passagem, pagava a comida. Quando chegava aqui,
dava o pedaço de terra, alguns dava ou as sementes para quem ia para o campo, ou então dava algumas criações. Até a ferramenta era dada pelo governo brasileiro. Os netos e bisnetos desse pessoal é o que está pegando o cacetete hoje para bater nos baianos. Que tal? Não é lindo? Fascistas e fascistas. Não é o corpo que é fascista. É o espírito miserável que é fascista. Que não muda. Na nossa região aqui, ó, de Serrinha até Queimadas, nós temos 2.356 espíritos desse tipo que estão encarnados aqui. Só aqui. Então a gente precisa acordar. Acordar para as coisas que são passageiras. Aquilo que você está usufruindo, agradecer a Deus pelo seu empréstimo. Agradecer a Deus por você ir dormir hoje e acordar ainda com saúde. E se chegar a hora de você perder a saúde, você agradecer a Deus por estar passando por aquilo e compreender que no seu processo de evolução você precisa daquilo, sem desespero. Ser fraterno com o outro. Olhar para a necessidade que ele tem e você poder ser luz ali naquele momento. Não quero ser caridoso, não. Caridoso é para quem quer ser notado, é para quem quer ostentar, é para quem quer se sentir superior. Seja fraterno, porque amanhã você pode ser não o samaritano, mas o que estava ali perdido no chão e vai precisar disso. E quanto mais interiormente a gente alimenta superioridade, mas a gente vai precisar sofrer para poder cair na real. Quem não tem gratidão verdadeira pela vida, vai precisar sofrer e muito para poder acordar para a vida. A gratidão não é aqueles cards que a gente recebe, não. Eu recebo um bocado e sou agradecido quem manda para mim de manhã cedo. Mas a gratidão é você olhar para a vida e dizer assim, não é como eu queria, mas é como tem que ser. Então eu compreendo e agradeço. Quando o outro lhe deixar de lado, ao invés de você sofrer, você diz assim, eu compreendo que para ele só serve a pessoa que tem utilidade. Eu compreendo que ele teve interesse de passar um tempo comigo enquanto eu fui útil. Agora eu perdi minha utilidade, eu não vou sofrer se ele não corresponde. Quem tem que suprir a mim sou eu. Se eu não posso suprir o material, a vida vai colocar no meu caminho alguém que vai suprir, a depender do que eu alimento no meu coração. Fraternidade é isso, o que a gente emite para a vida retribui. O que sai de mim volta. Então é bom você pensar o que é que está saindo verdadeiramente do seu coração. E essa história de a gente estar querendo alimentar algo para gringo ver, não funciona. O que funciona é você gastar a sua energia para fazer a transformação interior que você precisa. Né? Se tornar uma pessoa melhor. Melhor do que os outros? Não. Melhor do que o que você já foi. Se ontem você foi uma pessoa, hoje você tem que ser 1 milímetro que seja melhor do que ontem. Porque senão você não está evoluindo. Compreendendo o outro. Seguindo o seu modelo e guia. Quem é espírita de verdade só tem um guia. Jesus Cristo. Não tem guia famoso nenhum aqui. Até porque aqui não tem ninguém famoso. Tem pseudo famoso. Tudo mortal, tudo que passa pelas mesmas dores que o planeta traz. Não existe privilégio na Terra. Tudo que a gente atrai é o que a gente precisa. Então, não se compare com o outro. Não inveje o outro. Rede social hoje faz você ver todo mundo sorrindo, quando no outro dia a pessoa está tentando se suicidar. Você vê que é tudo fake, é tudo de mentira. Todo mundo passa pelos seus perrengues, todo mundo passa por as suas dores, todo mundo passa por agonia aqui na Terra. Não existe vida na Terra sem agonia. Não é ninguém fazendo apologia a sofrimento, não. É que aqui é lugar de sofrer. E quem veio para aqui tem que sofrer mesmo, não tem jeito. Então é melhor aprender a passar por cima disso e se irmanar com o outro.
Se hoje é você e eu posso te ajudar, mesmo que você vá embora, na hora que chegar a minha hora, a vida vai trazer alguém que possa também me ajudar. É assim que a gente deve convergir na vida. Alguma pergunta? Ainda dá tempo de responder. Eu acho que eu vou pedir a Melisandra para fazer as quinta-feiras agora. Bocado de jovem, né? A gente anima e não tem pergunta. Coisa boa, a gente tem a sensação que fez a coisa certa. Não sei se foi feito, mas é o que fica. Nenhuma pergunta mesmo? Bom, então se não tem nenhuma pergunta, oi, faça. Eu acho que é desilusão. Porque, se você observar, 90% do relacionamento hoje traz dor. Seja que tipo for. Porque esse momento é de trazer dor mesmo. Ou as pessoas compreendem que é um momento de fritura, é um momento de que, sabe, é como se você estivesse passando a cana na moenda. É momento de separação do joio e o trigo. Até o sol que bate na sua pele, ele exige mudança. Ele está transformando, porque é o período da transição planetária. Então, nada fica encoberto. Nada fica encoberto. Quando você tem um olhar fixo, seja para que for, você termina percebendo o desgaste, você termina percebendo as desilusões. E isso, logicamente, serve para lhe fortalecer no seu autoconhecimento, para você amar sem depender. Isso é de uma importância fundamental. Eu amo, mas eu posso sobreviver sem, porque enquanto eu não encontrei essa pessoa, eu vivia. E eu vivia de bem enquanto eu não sabia que ela existia. Então, é muito bom ter uma pessoa? É. Mas se não tem a reciprocidade, é preferível ficar só e evitar coisas. E o que é mais interessante, os pets, eles são altamente fiéis. Você termina de dar um tapa aqui e ele já está ali, ó, se esfregando em você, seja o gato ou o cachorro. Então, ele não olha para o que você fez com ele. O amor dele é verdadeiro. Você bate nele aqui agora. Se chega uma pessoa estranha para bater em você, ele avança na pessoa. Então, ele é muito mais fiel do que nós. Então, na grande maioria das vezes, a gente evita o relacionamento, não é porque a gente é egoísta, é porque a gente não aguenta mais sofrer. Então, quem se ama, quem se cuida, tem mais é que, se for preciso, trocar uma pessoa chata e que enche o saco por um pet que vem trazer carinho. Não tem nada de mais nisso. É o primeiro passo do amor. Eu mesmo faço isso, se precisar, e fico de boa, sem culpa nenhuma. Mais alguma pergunta? Não, não é. Não pense que é só aumentou, não. A espiritualidade toda está passando para isso, porque a gente ouve e a gente não fixa e a gente não se transforma. Então, se você observar, todas as pessoas que tiveram, eu não digo nem santidade que não teve na Terra, né? A santidade é questão bem longe de nós, mas que se transformaram, elas pararam, fixaram, viram determinada coisa, internalizaram e fizeram. Então, é assim, o planeta não cabe mais pessoas assim. Ele passou por milhões de anos assim, foi dado um período para ser cumprido, foi prorrogado em mais 60 anos para ser cumprido, e essas pessoas que têm toda a condição, compreensão para fazer e não faz, estão escolhendo. Então, o que ele está dizendo não é medo. Olha, a escolha é a última. Se você quer, você tem condição de fazer. Se você não quer, e por escolha,
Você quer continuar na zona de conforto, você vai para um local aonde você vai poder estar feliz dessa forma, mas não é mais aqui, porque aqui, querendo ou não, as leis divinas são cumpridas. Então, o planeta vai mudar e só cabe aqui quem puder acompanhar. É isso. Não precisa ter medo nenhum. E isso não é pressão. Isso é misericórdia. Como você está vendo, um monte de gente que está desencarnado e que estão lá, os que vêm para aqui, os que estão lá, que estão arrependidos. Então, ele está tendo outra chance de vir para aqui e se transformar interiormente. Percebeu, percebeu. Mudou, mudou. Mereceu. Caso contrário, cada um de acordo com as suas obras. Você tem que fazer a sua parte. Né? Respondi? Está tranquilo? Incômodo. Mas a urgência não se... Pois é, mas essa urgência é para a pessoa saber. Porque é uma questão de escolha. Porque você pode... Porque eu, você, todo mundo que está aqui, tem 2000 anos que a gente empurra com a barriga. Né? Uma barriga, e vindo para cá. Não tem mais esse momento aqui, se encerrou. Então você toma consciência, né, que essa urgência é a última que você tem, e você decide se quer ou não. Aquele pessoal que as águas levaram tudo que eles tinham, eles falando que não tem mais nada. Eu fiquei parado pensando assim, tinha casa, tinha carro, tinha tudo, e de um momento para o outro, de um dia para outro, não tem mais nada. E que ia começar do início, reiniciar, né? Isso, na grande maioria das vezes, é o maior presente que a vida dá. Porque essas pessoas, mesmo que elas queiram, elas não vão conseguir mais ser a mesma pessoa que ela era até aquele dia. Ela vai se desapegar e ela vai se reconstruir. E às vezes, é exatamente na dificuldade que você encontra com quem você é de verdade. Como aconteceu com Saulo para se transformar em Paulo. Dentro daquele homem perverso e assassino, existia uma pessoa fiel, né, àquilo que ele defendia. Ele era fiel ao judaísmo, ele era fiel ao que foi ensinado para ele no Sinédrio. Até a hora que ele percebeu que ele não tinha poder e que tudo aquilo que passaram para ele era falso. Descobriu a verdade, lutou pela verdade, morreu pela verdade e transformou o mundo. Por... Claro, isso aí ele já fez em anos de encarnações. Porque às vezes as pessoas podem pensar que naquele momento não. Ali foi o primeiro momento. E o primeiro passo dele foi passar 2 anos no deserto. Diga, Manu, passa para ela ali, por favor. Aqueles 2 anos de pandemia, no seu ponto de vista, se viu para quê? Na verdade, a pandemia faz parte do processo que nós estamos vivendo. Exatamente para o que a menina ali se incomodou. A pandemia era para nos trazer a igualdade. Para perceber, olha, no meu caso, por exemplo, eu tenho 2 filhos que fazem aniversário no mês de março. Meu caçula faz no dia 8 e minha primogênita faz no dia 30. Nesses dias ele ia almoçar lá em casa e um ficava no sofá, o outro ficava na cozinha, o outro ficava na sala, olhando com 5, 6 metros de distância de um para o outro. Ninguém tocou em ninguém abraçou a ninguém, todo mundo se viu de longe. Claro que, como isso aconteceu com todo mundo, você pôde perceber um ensinamento desse. Aonde é que você ia imaginar que você ia estar com seu filho e você não ia poder botar no colo? Agora você tem um netinho pequeno. Você imagine, se fosse no período da pandemia, ele, vovó, de lá tal coisa, e você sem poder chegar. Então serviu para a gente poder valorizar o outro perto, para a gente valorizar o amor. Só que, como tudo que está acontecendo nesse momento da vida, as pessoas estão normalizando tudo. Você vê mais? As pessoas estão fazendo tudo. Teve pessoas que pioraram, na verdade. Quer dizer, não é que pioraram, já eram ruins, mas se demonstraram, não teve nem aquele cuidado que tinha, de camuflar. Porque num momento, gente, bota uma coisa na cabeça, num momento, nada passa despercebido.
Compreenda isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que é comum para a gente. Vocês viram o depoimento de Divaldo Franco? Viu o vídeo que está rolando? O que é aquele exemplo? O que é aquilo ali? Não importa se você tem 90 anos, não importa se você tem 70 anos de espiritismo, joio e trigo. Não estou julgando nada. Mas chega um momento que nada fica omisso nem escondido debaixo da terra. Então, aquilo serve para mim, para você, para todo mundo. Não adianta querer camuflar porque não tem mais espaço. Exatamente, é um presente. E você tem que observar o seguinte, que as pessoas não veem. Gente, eu paro, porque só vou responder essa, porque já passou. Eu vou explicar uma coisa para vocês. A gente diz assim, olha, a enchente matou 200 pessoas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e tal. A chuva matou. A chuva não matou ninguém. Já viu a chuva matar alguém na Pituba? Já aconteceu? Algum prédio da Pituba chover e desmaiar e morrer todo mundo lá dentro? Lá no Corredor da Vitória, já aconteceu isso? Em Ipanema, no Rio de Janeiro, acontece isso? Nos Jardins, em Belo Horizonte, acontece isso? Não é a chuva que mata, é a desigualdade social. É a falta de vergonha da nossa sociedade que mata. Um irmão nosso tem que ficar pendurado lá, né, numa casa miserável, coberta de zinco, e ficou público e notório. Foram liberadas 400 casas, e os donos das mansões ao redor foi lá com a prefeitura e conseguiu embargar. Então as pessoas morreram pela perversidade daqueles que têm casa de luxo lá e que não vivem lá. Foi a chuva que matou. O problema é que a gente não tem, olho de ver. E os que têm olho de ver são o quê? Comunista, esquerdopata, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, é melhor não ver. Bom, terminemos. A gente consegue dar os passes? Tem pessoas aí? Gente, a gente vai fazer a sessão de passes, tem poucos passistas, mas as pessoas que estiverem precisando do passe, a gente vai aplicar. Só peço que as pessoas que vão tomar passe comecem a mentalizar, né, inclusive com seus mentores, a necessidade de cura, não pelas mãos do passista, mas da energia que vai receber lá. Nos ajude com a vibração, tá? Então vamos fechar os nossos olhos para fazer o encerramento. Nesse momento, agradecemos a Deus pela oportunidade que tivemos com a sua intercessão e dos amigos espirituais aqui presentes, de abordarmos um assunto que toca os nossos corações, com a necessidade de mudança interior, de compreensão das maravilhosas mensagens que o Cristo nos trouxe, para que possamos libertar a nós e ao outro nas nossas interações com a compreensão, com o acolhimento e com o amor fraternal. Que cada um de nós tenha a necessidade de acolher aquele que precisa, que está no nosso caminho, a necessidade de tornar um mundo mais justo e melhor, em que cada um receba com amor a ajuda do outro, com irmandade. Senhor, nos fortalece na Tua fé, nos tira a sombra das ilusões, de que somos mais fortes, de que somos melhores, em detrimento do outro. Faz com que a gente perceba que o outro é tão forte e tão frágil como nós, e que às vezes são as injustiças que nós mesmos criamos que nos traz o sofrimento. Alivia as nossas dores com a Tua compreensão, com a Tua sabedoria e com a necessidade que nós temos de avançar no planeta. Que todos os que entraram aqui essa noite tenham recebido de Ti a bênção da mudança e da compreensão,
a necessidade de compreender o amor fraternal entre todos os povos do mundo, compreendendo que servimos e necessitamos sempre e infinitamente da tua presença, da tua compreensão e das tuas bênçãos. Que cada um de nós possa retornar às suas casas mais alegre, mais feliz, com o interior modificado e grato pela vida. Que assim seja.